eu acho que quando a gente fala de paciente obeso, a parte respiratória é uma coisa que a gente nunca pensa de imediato, né? Então, eu acho que é importante a gente enxergar esse paciente que, além de todas as outras repercussões, todas as outras complicações que ele apresenta, de mobilidade, de cardiovascular e tudo mais, a gente tem que pensar, assim, que a parte respiratória deles pode estar muito prejudicada. Então, eu vou começar falando para vocês sobre a definição, né, da obesidade. Então, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, pelos outros órgãos que estudam a obesidade no Brasil, como um acúmulo anormal ou excessivo de tecido gorduroso que vai representar algum risco à saúde. Então, isso não é novidade para ninguém. E quando a gente pensa nesses riscos à saúde, é muito claro que existe uma redução da qualidade de vida desses pacientes e, consequentemente, vai haver uma redução da expectativa de vida deles, por conta de todas as doenças que ele pode adquirir por conta da obesidade. Quando a gente pensa no número de pessoas obesas atualmente, é muito claro que esse número tem aumentado, assim, de forma bem discrepante. E essa doença, ela acabou tomando algumas proporções epidêmicas. A gente está falando muito de pandemia hoje em dia por conta da Covid, né? Então, a pandemia é quando o acometimento acontece no mundo todo, e quando a gente pensa numa epidemia, é uma doença que ela vai acontecer em alguns locais específicos, não é no mundo inteiro, mas em muitas regiões do mundo em específico. E essas proporções epidêmicas, elas nos mostram que quase 3 milhões de pessoas morrem por ano por conta da obesidade. E a gente vê aqui, eu trouxe para vocês, tem um órgão aqui no Brasil que se chama ABESO, né, que é uma Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. Eles sempre estão atualizando a epidemiologia, as estatísticas, e a última que eu consegui agora foi essa, mostrando que no Brasil, a obesidade, ela participa de quase 20% da população brasileira, e que dentre esses 20%, quase 18% são homens e 20% são mulheres. E quando a gente pensa na obesidade, a gente também tem que ter um pouquinho de atenção sobre o excesso de peso, né? O excesso de peso, ele também vai trazer alguns riscos, mas como aqui a gente está focando mais na obesidade, eu não vou me especificar tanto nele, tá bom? E por que aconteceu esse boom de pessoas obesas no mundo? Muito do que a gente vê hoje é que o estilo de vida que a gente leva, ele vai favorecer muito que a gente chegue nesse grau de obesidade, né? Então, a diminuição dos níveis de atividade física são muito evidentes hoje em dia e o aumento da ingestão calórica também. Isso acontece por conta dos trabalhos que a gente tem hoje em dia, a gente trabalha muito sentado, muito em frente ao computador, a gente não tem o hábito muito de gastar caloria no trabalho, e a gente passa quase a maior parte do tempo do nosso dia trabalhando. Então, isso acaba que influencia muito na obesidade hoje em dia. Quando a gente fala de obesidade, a gente logo pensa no IMC, né? Então, o IMC é o que todo mundo calcula. A hora que a gente tem, será que eu tô bem, não tô bem? Eu vou lá calcular meu IMC para saber se eu tô abaixo do meu peso, no meu peso normal, sobrepeso, ou se eu tô com algum grau de obesidade. Porém, o IMC, a gente vai simplesmente calcular o nosso peso em quilos pela nossa altura em metros ao quadrado. E quando a gente vê, meu IMC é 35, eu já vou me considerar num grau de obesidade 2. Isso já pode me assustar. Porém, a gente tem que lembrar também que, por ser fácil de calcular, a gente consegue ver de uma forma mais rápida. Porém, a gente precisa também ter noções da nossa composição corporal, da nossa distribuição de gordura, das alterações hormonais que a pessoa pode apresentar, para realmente definir se a pessoa tem a obesidade ou não. Porque, claro, uma pessoa que é alta, que é muito forte, musculosa, vamos dar o exemplo do Schwarzenegger, ele provavelmente vai ter um IMC
de sobrepeso para obesidade, porém ele não tem a gordura em si, porque como todo mundo sabe, nós fisioterapeutas, né, o nosso músculo, ele acaba pesando mais do que a gordura. Então, o IMC ele é uma forma rápida, fácil, mundialmente utilizada para definir a obesidade, mas a gente tem sempre que associar esse IMC com outras avaliações. E aí, quando a gente pensa na obesidade, existem 3 graus de obesidade que a OMS, que a ABESO identificam. Alguns artigos já mostram que existem grau 4, grau 5, porque o aumento do IMC acima de 50 está sendo muito frequente mundialmente. Isso é muito preocupante. Então, a gente vai sempre considerar como obesidade grau 1, aquele que tem um IMC de 30 a 34,9, grau 2 de 35 a 39,9 e grau 3 quando está acima de 40 quilos por metro ao quadrado. A obesidade a gente, para pensar em obesidade, a gente sempre vê as comorbidades associadas, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que ser obeso vai dar uma predisposição maior de desenvolver problemas ortopédicos, de desenvolver hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer, como estômago, pâncreas, doenças cardiovasculares, que também são muito comuns, e os distúrbios do sono. Aí a gente pensa, mas e as doenças respiratórias? Quando igual eu falei para vocês no início, a gente começou a falar de obesidade, a última coisa que vem na nossa cabeça é o que essa pessoa tem de problema respiratório? Antes de a gente começar a falar, é importante, acho que essa imagem é muito clara, assim, para os alunos que já estão na época de estágio, que já viram a disciplina de respiratória, já viram algumas coisas de ventilação mecânica, os fisioterapeutas que estão aqui também vendo, é sempre muito batido, assim, né? O pulmão não engorda junto com o paciente. Então, a gente tem que lembrar que o paciente que é obeso, o pulmão dele é do mesmo jeito que era quando ele não era obeso, ou o pulmão dele vai ter o seu desenvolvimento de acordo com a altura dele, de acordo com o tipo físico que ele teria se não fosse obeso. E isso acaba causando o maior problema, porque um pulmão normal, entre aspas, ele vai trabalhar da mesma forma dentro do corpo de uma pessoa obesa e dentro do corpo de uma pessoa eutrófica, que a gente chama aquela pessoa que tem o IMC dentro da normalidade. Aí depois eu quero saber se vocês pensavam assim ou não, tá bom? Quando a gente pensa no tecido adiposo, né, qual que é a função principal do tecido adiposo? A gente sempre soube que é o armazenamento de energia. Porém, ele também funciona como um órgão endócrino, que vai secretar algumas substâncias que são denominadas adipocinas, e as adipocinas existem diversos tipos de adipocinas, né, só que eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque acho que não é a função agora. E essas adipocinas, elas vão ter algumas funções. E dentre elas, vai ser o metabolismo da glicose, o metabolismo lipídico, a coagulação sanguínea, a regulação da pressão arterial, a inflamação e o nosso comportamento alimentar. Só que quando a gente pensa, ela vai controlar todas essas funções quando ela está dentro da sua normalidade, digamos assim, na sua quantidade aceitável. Porém, quando ela está em excesso, né, uma pessoa muito obesa, ela vai ter secreção de adipocinas em excesso, essas funções vão ficar desreguladas. E principalmente em relação à inflamação, ela vai liberar muitos mediadores inflamatórios que vão agir de uma forma intensificada e negativa, né, para o comportamento fisiológico dessa pessoa. Aí aqui, a leptina, a resistina, a adiponectina são adipocinas, né, e eu só quero mostrar para vocês que as alterações desses hormônios, eles vão causar alguma resposta respiratória. Quando a leptina
Quando a leptina está em excesso, a gente tem um nível aumentado, ela pode agir de forma positiva, controlando a patência da via aérea superior, para que essa via aérea superior ela se mantenha fixa, ela não se mantenha pérvia. Porém, quando ela está em excesso, ela também age de uma forma negativa, aumentando as chances de hiperresponsividade. A resistina em excesso, ela também vai causar um efeito negativo, que é o aumento da eosinofilia e da hiperresponsividade, e a diminuição da adiponectina vai também causar um efeito negativo, que vai ser o risco elevado de asma. Eu deixei a adiponectina no final, porque a gente observa que um paciente asmático, ele tem um aumento da eosinofilia e aumento de responsividade de via aérea. A eosinofilia, a gente está relacionada com a inflamação mesmo das vias aéreas. Então, esse excesso de citocinas, desses mediadores, causando esse estado pró-inflamatório, ele vai ser mais... É importante lembrar que não é uma regra, né? Não é todo obeso vai ter isso. Todo paciente que tiver acima do peso vai apresentar todas essas disfunções. Mas quando a pessoa ela tem uma predisposição a desenvolver alergia, que é a atopia, ele vai ter mais chances de adquirir essas alterações. Então, ele apresentando atopia, ele vai ter uma maior responsividade brônquica e vai poder gerar asma. Quando a gente pensa no sistema respiratório, a obesidade ela também pode ser classificada, né, de acordo com o sistema. E tem dois tipos, né? Então, tem a obesidade simples. A obesidade simples, ela não vai gerar nenhuma alteração de gás carbônico no sangue desse paciente, então ele vai ser eucápnico, né? Então, numa gasometria arterial, os níveis de CO2 vão estar dentro da normalidade, e esse paciente tem um risco de desenvolver apneia obstrutiva. E tem a obesidade com síndrome da hipoventilação, que vai gerar uma hipercapnia. Esse paciente ele vai ter mais chances de ter altos níveis de CO2 no sangue, quando a gente colher uma gasometria dele. Esse paciente, muito provavelmente, ele vai apresentar uma apneia obstrutiva associada. Independentemente disso, tanto o paciente que é considerado obeso simples, quanto o obeso com síndrome de hipoventilação, eles podem sim apresentar intolerância ao exercício, dispneia aos esforços e, consequentemente, eles vão ter maior risco de ter complicações pulmonares caso eles sejam submetidos a uma cirurgia, por exemplo. Aqui é uma figurinha que eu uso bastante. Eu gosto muito dessa figurinha porque ela é bem didática e a gente consegue ver exatamente o que o tecido adiposo ele pode causar no sistema respiratório em si. Então, quando esse tecido adiposo está presente em excesso, né, no paciente, ele vai se alojar em diversos lugares. Como a gente está pensando mais na parte respiratória, a gente consegue observar que existe essa deposição do tecido gorduroso, né, da gordura, ao redor da caixa torácica, na região do mediastino, onde fica o coração. Essa gordura ela vai impregnar no músculo diafragma, vai ter acúmulo no abdômen, e esse excesso ele vai causar algumas alterações importantes para esse paciente, que são a diminuição dos volumes pulmonares e a alteração da mecânica respiratória, que eu vou falar agora um pouquinho mais detalhado para vocês. Começando pela complacência pulmonar, a complacência pulmonar para os alunos que ainda não tiveram a respira é a habilidade do pulmão e da caixa torácica de se expandir e de retornar à sua posição inicial no momento da expiração. Com essa deposição de gordura ao redor dos pulmões, na caixa torácica e tudo mais, sabe-se que pode ter uma diminuição da complacência de até 35%. O que acontece? Essa diminuição, ela vai causar um efeito restritivo da carga, né, porque a gordura que está ali ao redor não vai permitir que o pulmão se expanda de forma eficiente,
Então, a gente não vai conseguir ter um volume de ar adequado na hora que a gente faz a nossa inspiração. E, consequentemente, a gente vai ter uma respiração em baixos volumes pulmonares. O paciente não consegue expandir de forma eficiente, nem expirar de forma eficiente. Então, ele respira curtinho mesmo. Não sei se deu para entender, mas depois eu posso mostrar para vocês. Além disso, a distribuição da gordura, ela vai levar a um aumento de pressões pleurais, o que vai também prejudicar a expansibilidade dos alvéolos, levando, então, a uma diminuição dos volumes respiratórios. Então, eu vou ter uma respiração em baixo volume pulmonar, vou inspirar pouquinho e vou expirar pouquinho, porque eu não vou ter a retração elástica que a pressão pleural me permite para o alvéolo esvaziar até um ponto de que ele não se colabe, óbvio, mas que eu consiga puxar e soltar o ar de forma efetiva. Aqui é uma figurinha bem clássica, né? Acho que todo mundo, a maioria conhece. Esse é um gráfico, esse em vermelhinho, né? Ele é um gráfico, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. É um gráfico que a gente consegue identificar exatamente os volumes e as capacidades pulmonares que a gente consegue atingir numa respiração normal, numa respiração profunda. A maior alteração que o obeso vai ter vai ser no volume de reserva expiratório e no volume residual. O volume residual é um volume de ar que ele não entra e sai dos pulmões, é um volume de ar que ele fica fixo lá dentro. E como vai ter uma diminuição do volume de reserva respiratória, consequentemente o meu volume residual vai diminuir. E o maior problema de todos é que a nossa capacidade residual funcional, que é a soma desses dois volumes, consequentemente vai estar diminuída. Mas qual que é o problema, né? A gente pensa, qual que é o problema de ter uma diminuição desses volumes, dessa capacidade? Então, a gente vai ver mais ou menos aqui. É importante a gente lembrar que essa diminuição de volume, de capacidade, ela sempre vai ser inversamente proporcional ao grau de obesidade. Então, conforme eu sou mais obeso, acho que eu coloquei errado aqui. Conforme eu sou mais obeso, maior vai ser a minha redução de volumes. Então, tá errado aqui, tá, gente? Não é inversamente proporcional. Ela é proporcional. Conforme aumentou minha obesidade, aumentou a minha... Tá certo, né? Inversamente. Desculpa aí, gente. Diminuiu meus volumes e as minhas capacidades. O volume de reserva expiratório vai ser a primeira alteração de volume que a gente vai encontrar no obeso. O que isso vai causar? Vai causar alterações na distribuição da ventilação. A hora que eu puxar o ar, eu não vou conseguir levar o ar para todas as regiões pulmonares. E, consequentemente, eu posso ter um fechamento das vias aéreas nas regiões dependentes. As regiões dependentes, então, são as dependentes da gravidade. Então, se eu estiver sentado, eu vou ter uma chance de fechamento das minhas vias aéreas nas minhas bases pulmonares. E também vou apresentar algumas disfunções da relação ventilação-perfusão. A relação ventilação-perfusão vai estar, então, associada ao espaço morto, que é aquela região que ventila, mas não tem perfusão, e ao shunt, que é aquela região que perfunde, que o sangue passa, mas não ventila. E eu trouxe esse quadrinho aqui para vocês, só para uma revisão, né, de um autor brasileiro, e ele observou as alterações mesmo desses volumes e capacidade nesses pacientes obesos. E a gente consegue observar que realmente os hashtags são os estudos que avaliaram o determinado volume e capacidade, e os asteriscos são os que encontraram, sim, alteração na comparação do paciente obeso com o paciente normal. Então, a gente observa, assim, que em praticamente todos os volumes e capacidades, o obeso, ele pode apresentar, sim, uma alteração maléfica, né, que não é uma alteração benéfica, uma alteração que não vai fazer bem para sua mecânica respiratória. E aí a gente pensa, né, a capacidade residual funcional, qual que é o problema dela estar diminuída? A gente tem que lembrar
que a capacidade residual funcional é o momento de equilíbrio das retrações elásticas entre o pulmão e a caixa torácica. É o momento que existe um relaxamento da musculatura respiratória. Então, a gente fala, mas eu respiro o tempo inteiro, meus músculos estão trabalhando o tempo inteiro. Mas sempre que a gente chega nessa capacidade residual funcional, é o momento que ele está descansando. E a repercussão que essa diminuição da capacidade residual funcional vai causar é pelos fluxos respiratórios reduzidos, um consequente aumento de resistência das vias aéreas e os baixos volumes pulmonares. Então, a hora que eu tenho essa diminuição da capacidade residual funcional, o meu ar ele não vai passar de forma tão eficiente na minha via aérea. Então, essa via aérea estando mais, a luz dela esteja menor, essa resistência para passar o ar vai ser muito mais complexa. E aí eu vou, consequentemente, ter baixos volumes pulmonares e esses fluxos reduzidos. Aqui nessa figurinha é só para mostrar para vocês que é o momento de relaxamento mesmo. Quando a gente começa a inspirar, sempre a força de retração é maior na caixa torácica do que nos pulmões. Quando a gente está na capacidade residual funcional, essas forças se equilibram. E quando a gente termina a inspiração, essas forças elas vão se contradizendo, porque a caixa torácica manter-se aberta e os alvéolos querem se fechar. E aí, então, existe essa alteração de vetor aqui de força. Então, sempre lembrar que a capacidade residual funcional é o momento de relaxamento dos músculos respiratórios. Isso cai em concurso. Aí a gente pensa, né? Todo mês vai ter essas alterações. A gente tem que lembrar que a distribuição de gordura, ela vai afetar um pouquinho. Então, a gente até queria a obesidade ginoide e a obesidade ginecoide, né, que é a do homem e da mulher. Então, a gente tem que lembrar que a obesidade, a distribuição de gordura no homem, ela acaba sendo mais torácica, né, e nas mulheres acaba sendo mais no quadril. E a gente tem que lembrar que isso pode, sim, influenciar negativamente para o sistema respiratório desse paciente. E esse estudo, ele só mostrou aqui para a gente que as capacidades e os volumes respiratórios, eles vão estar muito mais acometidos quando a relação cintura-quadril for mais elevada. Então, é mais uma coisa que vai confirmar que ser obeso pode, sim, trazer alterações importantes dos volumes e das capacidades. Aí a gente pensa, né, o que mais que está alterado? O exame de espirometria é um exame, não sei se todos conhecem, mas é um exame que ele é considerado padrão ouro para identificar distúrbios ventilatórios, né, em qualquer tipo de pessoa. Então, ele sempre vai avaliar os volumes e as capacidades pulmonares associadas ao fluxo. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente avalia pela espirometria, o paciente tem que ter um esforço, ele tem que realizar uma manobra de esforço, uma expiração forçada, para a gente conseguir avaliar de forma eficiente. E a gente viu que alguns estudos mostram que o obeso que tem um IMC acima de 40, que é o obeso grau 3, eles podem apresentar alterações. E essas alterações geralmente são a diminuição da capacidade funcional, e do volume de expiratório forçado no primeiro segundo. Essas duas diminuições, elas vão sugerir que esses pacientes tenham uma doença pulmonar restritiva. Mas isso não é certo, não é uma coisa muito bem estabelecida na literatura, porque tem muitos estudos que mostram que esses pacientes, eles não têm alteração nenhuma de função pulmonar, outros mostram que eles têm uma doença restritiva e outros mostram que ele tem uma doença obstrutiva. Então, ainda não está muito bem estabelecido essas alterações, mas a maioria das vezes esses pacientes eles vão ter uma característica restritiva por conta dessa dificuldade de expansibilidade dos pulmões. A gente pensa também na resistência das vias aéreas. A resistência das vias aéreas, elas vão estar alteradas por conta dessa diminuição de volume pulmonar. Como eu falei para vocês anteriormente, ela pode estar alterada pela diminuição da capacidade residual funcional.
Não se sabe exatamente. Porém, é sabido que esses pacientes, eles têm muito mais chance de ter um colapso de vias aéreas e de ter áreas de atelectasia nos pulmões. Então, aqui a gente consegue ver uma via aérea, né? Essa seria uma via aérea pérvia, essa seria uma via aérea associada a uma inflamação, que é uma via aérea bem comum para paciente asmático, por exemplo, e a gente observa a diferença da luz dessas vias aéreas. E conforme a luz diminui, a resistência para esse ar passar e chegar até o seu destino final vai ser muito maior. Então, às vezes o ar nem consegue chegar lá, por tanta resistência que tem, por conta dessa via aérea ser tão fechadinha. E nesse segunda figurinha, eu trouxe para vocês, é bem esquematizado, né, uma telectasia. Então, é a esquerda aqui, né, um alvéolo normal, sem nenhuma alteração, e à direita a gente consegue enxergar esse alvéolo mais murchinho, a via aérea mais estreita, e isso vai causar esse colapso, né, fechando, havendo o colapso da via aérea próxima ao alvéolo, ele vai se fechar e vai ser uma telectasia, aquela região do pulmão não vai funcionar de forma adequada. Aí a gente pensa, né, eu estava falando para vocês que às vezes a espirometria ela não consegue identificar algumas alterações, né, desses pacientes, porém existe uma avaliação que está sendo bastante estudada atualmente, que se chama oscilometria de impulso, e ela permite que a gente identifique essas alterações de resistência de via aérea de forma mais precoce, porque ela não precisa de uma manobra de esforço durante a sua avaliação. Então, a pessoa, ela respira de forma tranquila, de forma eficiente, de forma tranquila, de forma sem necessitar nenhum esforço, e o equipamento ele vai identificar qual que é a dificuldade de passagem de ar pelas vias aéreas, tanto mais proximais quanto mais periféricas. Eu coloquei para vocês esse adendo aqui da oscilometria, porque é o que eu trabalho no meu doutorado, né, minha pesquisa, ela envolve esse equipamento, e eu, como eu trabalho com obesos também, a gente está identificando que esse equipamento, ele identifica aumento de resistência de via aérea, alteração de mecânica respiratória, e a espirometria, que é o padrão ouro, acaba que não identifica. Então, às vezes, o paciente ele faz uma espirometria, estou ok, eu não tenho nenhuma alteração, mas a hora que ele vai fazer um exame mais minucioso, a gente acaba identificando essas alterações, às vezes precoces, que podem até permitir que a gente faça um tratamento prévio a alguma complicação mais séria. Pensando nos músculos respiratórios, eles vão apresentar uma ação limitada, né? Porque o tecido gorduroso em excesso, que vai estar ao redor do tórax, vai restringir a mobilidade do diafragma e do movimento das costelas. Então, a gente sabe que os músculos da inspiração, o principal é o músculo diafragma, ele precisa ter uma contração e um relaxamento eficiente para conseguir que a ventilação aconteça de forma eficiente. Então, a deposição de gordura nessa região também pode prejudicar a expiração conta. Então, essa restrição, né, da mobilidade do diafragma e dos lobos das costelas vão causar mudanças na dinâmica do sistema respiratório, reduzindo a complacência. Reduzindo a complacência, então, o tórax e os pulmões eles não vão expandir e relaxar de forma eficiente. Isso a gente chama de desvantagem mecânica, que não é uma doença estritamente pulmonar que vai impedir essas alterações, mas um fator externo que vai prejudicar a expansibilidade da caixa torácica e dos pulmões. E também existe muitas controvérsias em relação aos músculos respiratórios. Quando a gente avalia a força dos músculos respiratórios pela manovalcometria, para quem já passou por essa disciplina,
A gente avalia a força desses músculos pela manovocometria, que é uma pressão inspiratória máxima e uma pressão expiratória máxima, e a gente consegue ver na literatura que muitos estudos relatam uma diminuição dessa força muscular respiratória por conta dessa desvantagem mecânica. Outros estudos, eles vão relatar aumento da força respiratória, eles vão levar em consideração um treinamento contínuo que eles têm que o obeso vive continuamente para vencer essa deposição de gordura. E tem outros estudos que mostram que não tem nenhuma alteração de força. No meu mestrado eu avaliei e eu encontrei que esses pacientes têm aumento de força. Então, não é uma coisa muito bem estabelecida ainda. E faltam estudos para realmente determinarem quais são as alterações mais frequentes desses pacientes. Então, a gente tem que levar em consideração também que o excesso de tecido adiposo, ele pode ser um meio de treinamento muscular. O paciente tem que vencer a resistência da caixa torácica para conseguir inspirar de forma eficiente. Isso acaba que não é uma coisa muito doida de se pensar, né? É uma coisa que até faz sentido. Então, é muito relativo. E sempre lembrando também que, conforme o grau de obesidade aumenta, os riscos de alterações são maiores. Então, a força do paciente obeso grau 1, com certeza vai ser maior, mais eficiente do que de um obeso grau 3. Então, a gente não pode também rotular essas evidências para todo o grau de obesidade. Pensando, então, em todas as consequências que a gente falou anteriormente, né? Essas alterações mecânicas, essa ventilação em volume corrente baixo, que vai ser próximo ao volume de fechamento das vias aéreas. Aí a gente para pensar, a via aérea fechou. E aí, como é que vai ser a troca gasosa? Ela vai ser eficiente ou ela não vai ser eficiente? Então, é importante a gente pensar nisso. Aquela via aérea que fechou, o ar não vai chegar lá no alvéolo para fazer a troca. E aí a gente tem o que a gente chama de aprisionamento aéreo, ou a autopip, ou a PIP intrínseca, que a gente consegue identificar bem nessa curva de fluxo, que a hora que o paciente está expirando, ele não consegue chegar ao seu nível zero para começar uma outra inspiração. Ele tem aquele ar acumulado nos pulmões que não conseguiu fazer troca, que não conseguiu sair, e aí ele vai ter o air trapping, que é a autopip. Então, eu não terminei de expirar o suficiente e eu já estou inspirando de novo. Então, eu estou acumulando ar no meu pulmão. Sempre vai ter um ar ali que não está fazendo troca. E isso é muito comum nesses pacientes também, porque a diminuição da PaO2, né, que é a pressão arterial de oxigênio, a tendência é que ela esteja sempre diminuída. Outra alteração serão as desigualdades na relação de ventilação e perfusão. Então, aqui eu coloquei a figurinha para vocês. Aqui seria um comportamento ideal, né, do alvéolo e do capilar. Então, esse alvéolo ventila e esse alvéolo perfunde. Ele faz a troca gasosa de forma eficiente. O que mais acontece para esses pacientes é o shunt pulmonar, porque houve o colapso da via aérea, aqui tem um ar que não vai fazer troca, só que a circulação está acontecendo de forma eficiente aqui, só que não vai haver a troca porque não tem ar novo entrando aqui dentro. E, decorrente de todas essas alterações, a gente vai ter uma diminuição da PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio. Se eu tenho um alvéolo com uma PO2 baixa, com uma quantidade pequena de oxigênio lá dentro, consequentemente, eu não vou ter troca, e esse meu paciente ele vai apresentar níveis baixos de oxigenação no seu sangue, o que é uma coisa muito preocupante, porque se a gente não tem sangue, não tem alvéolo fazendo troca com a circulação
como que vai chegar o sangue oxigenado para a minha periferia? Aí são aqueles sinais clínicos que a gente lembra, né? A cianose e extremidade fria e tudo mais. Decorrente de todas essas alterações que eu falei com vocês até agora, que muito basicamente está alterando mecânica e está alterando, consequentemente, volumes e capacidades pulmonares, que levam a complicações mais graves, né? Uma coisa muito comum que a gente vê nesses pacientes é o sintoma de dispneia. Então, o paciente obeso, ele reclama muito de falta de ar. É o principal sintoma respiratório que a gente vai encontrar. Você está conversando com o paciente, você fala, qual que é a sua maior queixa respiratória? Eu tenho muita falta de ar. E novamente, essa falta de ar, ela vai ser proporcional ao grau de obesidade e acaba virando uma cascata, né? Esse paciente, ele tem falta de ar, ele já tem as suas limitações físicas, ele levantar para ir até a esquina numa padaria, ele vai sentir falta de ar, ele vai deixar de ir à padaria porque ele não quer sentir falta de ar. E vai, então, influenciar que esse paciente tem um comportamento de vida sedentário. E o paciente que tem um comportamento de vida sedentário fica lá na sua casa o tempo inteiro, no sofá, sem ter muitas atividades, muita atividade física, né? Ele não consegue fazer um serviço de casa, ele não consegue ir até a esquina, porque ele se cansa muito fácil, ele tem muita chance de desenvolver um quadro de depressão. E aqui eu até coloquei essa figurinha. A pessoa fica triste de não conseguir fazer o que ela gostaria por ter essas limitações, por sentir essa falta de ar decorrente de todas as alterações que a gente conversou. E aí ele fica pensando, né? Eu preciso emagrecer, mas como é que eu vou emagrecer se eu não tenho condições de fazer uma caminhada? Então, isso tudo vai virar uma cascata e é muito, muito comum esses pacientes que são obesos mais graves apresentarem um quadro de depressão associada. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês, só de algumas, eu citei lá sobre a síndrome da hipoventilação, né, que a gente, na hora que a gente define os dois tipos de obesidade em relação ao sistema respiratório, só para falar bem rapidamente com vocês, a gente tem que lembrar que a síndrome da hipoventilação, ela vai sempre estar associada à obesidade e à hipercapnia. Então, esse paciente ele vai ter níveis elevados de CO2 na sua gasometria arterial, no seu sangue, e, novamente, existe uma correlação do IMC e a prevalência da doença. Então, quanto maior for o IMC do paciente, mais riscos de desenvolver essa síndrome da hipoventilação. E, infelizmente, ela vai causar, né, quando não tratada de forma eficiente, quando o paciente não tiver o segmento de tratamento dessa doença, ela vai levar o paciente a uma insuficiência respiratória e, consequente, aumento da mortalidade. E essa síndrome geralmente está sempre acompanhada da apneia obstrutiva do sono. Esse gráfico aqui é só para deixar ilustrado para vocês o nível de probabilidade de sobrevivência da pessoa que apresenta essa síndrome. Então, a linha mais pontilhadinha é a linha do paciente que tem a síndrome da hipoventilação da obesidade, e a linha contínua é do paciente caracterizado como obesidade simples. Desculpa. Desculpa. Então, a gente observa que quando não existe alteração do nível de CO2 no sangue, a probabilidade de sobrevivência é muito maior. Aí aqui eu vou falar um pouquinho da apneia obstrutiva do sono, que também é uma das primeiras coisas que a gente pensa em respiratória e obeso, né? A maioria dos obesos, eles podem apresentar essa doença, né? Que ela é caracterizada por episódios repetidos de interrupção de fluxo aéreo por mais de 10 segundos. Então, a pessoa está dormindo, e aí sua musculatura está relaxada, e aí a língua simplesmente obstrui a passagem de ar,
e esse paciente fica em períodos longos de apneia. Existem pessoas que têm apneias mais graves, que chega a mais de 30 segundos de apneia até a pessoa acordar. E a obesidade, com certeza, é um dos fatores de risco para essa doença, e ela aumenta a resistência da via aérea proximal. A gente vê aqui que quando a língua relaxa, vai diminuir a passagem de ar, essa resistência vai ficar mais aumentada, e aí o paciente vai ter esses períodos de apneia. O que favorece, né, o paciente obeso a desenvolver essa doença? É o aumento da deposição de gordura na região do pescoço e dos tecidos moles. Então, por isso que é muito frequente nesses pacientes. Aí aqui é só um dado de quantos obesos com apneia obstrutiva do sono existem. Então, a gente observa que praticamente 50% de obesos com síndrome da apneia obstrutiva do sono são homens e até 40% das mulheres. E quando a gente pensa em pacientes que têm a apneia e que são obesos, quase de 60% a 90% desses pacientes. Então, nem todo obeso tem apneia, mas a maioria das pessoas com apneia são obesas. Espero que não tenha ficado confuso. E como a gente falou bastante lá no começo sobre a hiperresponsividade brônquica, o nível de chance de desenvolver asma, tem muitos estudos atualmente que estão identificando, sim, que o número de obesos asmáticos tem crescido muito. Então, já se sabe que a obesidade é um fator de risco para desenvolver a asma, e, novamente, ela vai ser proporcional à sua chance de incidência. O paciente mais obeso tem mais chances de desenvolver asma, conforme eu falei para vocês. E qual que é a dificuldade desse paciente ter asma? Porque a gente sabe que, atualmente, a gente controlar a asma é uma coisa tranquila. Não é tão frequente a gente encontrar pessoas muito descompensadas tendo que internar por conta de uma crise asmática, porque hoje em dia tem muitos estudos e as pessoas conseguem controlar de forma eficiente. Porém, o obeso, ele vai ter uns sintomas mais severos e de difícil controle. Eles não respondem muito bem ao tratamento medicamentoso, e eles têm um maior risco de exacerbação. Então, o maior problema do obeso apresentar a asma é por conta desse difícil manejo da doença nesse paciente. E também por conta do estado de inflamação crônica que o obeso apresenta, né, devido ao excesso de tecido adiposo, as vias aéreas elas vão ser muito mais espessas e o tônus dela vai ser muito maior. Então, por isso vai ser muito mais fácil dessas vias aéreas se fecharem e impedir mesmo que o ar chegue até os alvéolos, desencadeando uma crise asmática. Outro fator que, acho que eu estou acabando, gente, outro fator que também é muito importante da gente falar, é quando a gente pensa em cirurgia, esse paciente, ele vai ter um fator de risco maior para ter complicação pulmonar, devido ao acúmulo de gordura, né, na região de tórax, abdômen e viária superior, pela mobilidade do diafragma e da parede torácica estarem restritas e por conta desse fechamento prematuro das vias aéreas, principalmente das pequenas vias aéreas. Então, o paciente ele se submete a uma cirurgia, geralmente uma cirurgia abdominal alta, a gente está falando aqui, né? Uma cirurgia abdominal alta, até mesmo uma cirurgia abdominal baixa, quando esse paciente é muito obeso, ele pode ter esse risco maior de ter complicação pulmonar pós-operatório. Isso acontece também porque, às vezes, no leito da cirurgia, o paciente ele fica na posição supina, o peso do abdômen vai prejudicar o deslocamento do diafragma durante a cirurgia, e quando essa pessoa sai da cirurgia e vai para o quarto, e ela ficar deitada o tempo inteiro, também vai aumentar esse risco de complicação pela dificuldade de respirar, por conta da posição que a pessoa geralmente adota para não sentir dor.
E aí a gente vai causar, então, novamente, o fechamento das pequenas vias aéreas nas bases, uma PIP intrínseca que eu falei para vocês, né, a, esqueci a palavra, a autopip, desculpa, que vai causar um aumento do trabalho ventilatório, então o paciente está acumulando ar lá dentro e não está trocando de forma eficiente, ele vai começar a apresentar um desconforto maior, ele vai ter que ter mais gasto energético para respirar de forma eficiente e, consequentemente, o prejuízo dos músculos respiratórios, que não vão conseguir trabalhar de forma ok para ocorrer essa expansão alveolar e torácica. Então, quando a gente pensa também em ventilação mecânica, que geralmente é um assunto muito temido por todo mundo, o paciente obeso, ele tem uma potencial viária difícil, a gente chama, né? Então, tem esse score aqui de Mallampati que eu quis trazer para vocês, que na hora da intubação, que precisa visualizar, né, a via aérea para colocar o tubo, esses pacientes, eles geralmente vão ter os níveis 3 e 4 de Mallampati. E só pela figura a gente consegue identificar a dificuldade de enxergar e colocar o tubo no lugar correto, né? E quando a gente considera uma potencial área viária difícil, existem vários itens que a gente tem que ticar para realmente ver se esse paciente tem esse potencial ou não, que é o histórico de ronco, a apneia obstrutiva do sono, que é a obesidade, é um fator de risco muito grande. O IMC é acima de 26, aqui a gente já não está falando do obeso mais grave, pode ser um obeso, um sobrepeso, um obeso mais leve, também pode ter essa potencial área. Presença de barba, ausência de dentes e uma idade acima de 55 anos. Se eu consigo ticar 2 desses 5, eu já considero uma potencial viária difícil. Então, essa figura que eu trouxe para vocês, esse paciente, ele provavelmente tem histórico de ronco e de apneia obstrutiva, ele com certeza tem um IMC acima de 26, até muito acima, deve ter um IMC acima de 40, ele tem barba, ele tem mais de 55 anos. Então, esse é um paciente muito típico de via aérea difícil, de dificuldade de intubação. Além disso, por conta de todas as alterações que a gente viu, o manejo ventilatório, para a gente ventilar esse paciente mecanicamente, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque qualquer manejo errado, manejo equivocado, né, não errado, a gente pode causar um desencadeamento mais sério. Então, como esse paciente ele já tem as chances de ter colapso de via aérea, atelectasia, dificuldade de troca gasosa, a gente tem sempre que visar manter esse pulmão aberto, manter os alvéolos mais cheios, né? Então, a gente acaba ventilando com PIPs, que não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a gente acaba ventilando com uma PIP mais alta, para manter esse pulmão armado, né, que a gente fala. E quando a gente faz isso de forma eficiente, a gente consegue melhorar a função pulmonar de forma global. Então, a gente tem áreas de atelectasias que são revertidas, a gente tem um aumento do volume, um aumento da oxigenação e uma consequente melhora da complacência respiratória. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de ventilar esse paciente, que é muito difícil, não é fácil ventilar, e para a gente ter esses resultados mais promissores. Outra coisa que é importante, mesmo um paciente entubado, um paciente que está em enfermaria ou um paciente em UTI, a gente procura adotar algumas posições que vão favorecer a melhora da parte respiratória dele, né? Então, a gente tem a beat chair, que a gente chama, né? Não sei se está aparecendo para vocês o escrito embaixo, mas é uma posição que a cabeceira está mais elevada, as pernas estão um pouco elevadas, ou o Trendelenburg reverso. A gente já sabe que para um posicionamento adequado num paciente no leito é com uma cabeceira acima de 30 graus. Então, essas duas posições em específico, elas acabam favorecendo ainda mais o paciente com obesidade. Aí só vou terminar, são só os 2 últimos slides, porque é impossível a gente vir aqui conversar sobre respiratória e não falar nada de Covid, né? Eu acho que é o assunto que está bombando no momento, que está todo mundo muito assustado.
Eu acho que amanhã que vocês vão ter a palestra, né, sobre Covid, aproveitem. E eu procurei, falei, deixa eu ver se tem estudos relacionados à Covid com o paciente obeso. E tem muito estudo. Muitos estudos. Infelizmente, a qualidade desses estudos acabam não sendo tão boas por conta da necessidade de estudos rápidos para a gente ter alguma evidência, mas não dá tempo de fazer um estudo muito adequado, muito correto de metodologia em tão pouco tempo. Mas algumas coisas que eu encontrei aqui, eu queria falar para vocês, mas é que não são coisas nada muito exorbitantes, né? Que acho que depois dessa aula que eu falei com vocês, eu acho que dá para a gente pensar que esse paciente que vai ser, sim, muito mais complexo de tratamento, ele vai ser muito mais suscetível a desenvolver a doença, né, o COVID, de forma mais grave, por conta de todas as repercussões mecânicas inflamatórias. Então, esse paciente ele acaba sendo, sim, muito delicado na hora de tratar em relação à COVID. E aí, por que, né, que a obesidade ela acaba sendo um fator de risco? Porque junto com ela vem muitas comorbidades. E as comorbidades é o que a gente mais escuta na televisão, é o que a gente mais lê, né, que o paciente que tem comorbidade pega COVID, ele tem chances de ser um paciente mais grave. Então, esse paciente obeso, ele tem risco de ter diabetes, doenças cardiovasculares, outras complicações pulmonares. Além disso, o processo inflamatório ainda vai prejudicar a resposta imune desse paciente em relação ao vírus. Então, o paciente obeso, ele sim, é um paciente que tem que ter muita atenção na hora de tratar em relação ao COVID. E por último, esse estudo aqui eu achei muito legal de trazer para vocês. É um estudo de um grupo francês que eles avaliaram 124 pacientes que internaram numa UTI lá na França, e eles identificaram que 48% desses pacientes tinham IMC acima de 30, então eles já eram considerados obesos, e desses 48, 29% tinham IMC acima de 35, que era uma obesidade grau 2. E eles ainda encontraram que 69% desses pacientes, desses 124 pacientes que precisaram de ventilação mecânica, eles apresentavam um IMC maior. Então, 69% dos ventilados mecanicamente apresentavam um IMC maior do que aqueles que não precisavam de ventilação mecânica. Então, é isso. Desculpa aquela